Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar estudando aparelhos elétricos. Na aula passada a gente trabalhou com o conceito de potência, né? A gente viu que a potência era igual a voltagem vezes a corrente e era assim que a gente determinava a potência de um equipamento elétrico. Ou seja, se eu medir a tensão em que ele está ligado e multiplicar pela corrente que está passando por ele, eu tenho uma ideia da potência que vai estar associada a cada um desses aparelhos elétricos, né? De uma forma bem ampla, bem geral, a gente pode separar esses aparelhos elétricos em aparelhos resistivos, motores elétricos e fontes de energia, né? Que a gente vê baterias, alternadores. Mas quando a gente fala de aparelhos elétricos, um conceito fundamental é o conceito de resistência elétrica. O que é essa resistência elétrica? É aquilo que o condutor vai oferecer à passagem da corrente, né? Essa resistência elétrica, ela gera num componente elétrico, a partir da dissipação de energia, o que a gente chama de efeito Joule. E o que é isso? Vamos ver aqui nesse exemplo. Se a gente observa essa figurinha aqui, ó, você vai ver que esse componente, esse cabo, ele entrou está num curto-circuito, está passando por ele uma corrente muito maior do que a que ele suporta. E aí o que é que acontece? Se a gente olhar para essa animação aqui embaixo, ó, a gente vai perceber que quanto maior a bitola desse fio, quanto maior foi esse diâmetro desse fio aqui, ó, esse fio ele tem essa área, esse fio tem uma área menor. Quanto maior for a área desse fio, mais fácil vai ser a passagem desses elétrons livres, né? Dessas cargas, dessa corrente no interior desses condutores. E aí o que que acontece? Se começa a passar uma corrente muito maior do que a que o fio suporta, como esse segundo exemplo aqui, o que a gente consegue perceber é o que está sendo mostrado nessa animação aqui. Você vai perceber que você tem palha de aço aí e a pessoa está com dois fios. Quando ela encosta esses fios nessa palha de aço, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aí o que a gente chama de efeito Joule. Esse efeito Joule ele é comum. Ele vai dissipar energia. O que é que acontece? Se a corrente que está passando pelo condutor é muito maior do que a que ele suporta, aí essa corrente vai gerar esse efeito, né? E o condutor literalmente pega fogo. Tá certo? E aí, como é que a gente faz para a gente ter uma ideia de como dimensionar essa fiação, como dimensionar os componentes que a gente vai utilizar? A gente segue essa tabela que diz o seguinte, aqui é aquilo que eu estava representando para vocês na animação passada, que é a área da seção transversal do condutor, né? Se a gente observar, essa aqui é a área da seção transversal do condutor. E aí, essa área da seção transversal, ela está diretamente ligada à corrente que esse camarada permite passar, a máxima corrente que ele permite passar. Por exemplo, se eu pegar um fio de 4 milímetros quadrados de área, essa área da seção aqui for 4 milímetros quadrados, a corrente máxima que ele suporta é 28. Então, se eu quero usar, eu fiz o dimensionamento da minha rede elétrica, e eu sei que vai passar uma corrente de 26 amperes, eu já sei, olhando para essa tabela, que se é 26 amperes, eu tenho que usar um fio de 4 milímetros quadrados. Porque se eu usar um fio de 2,5 milímetro quadrado, esse fio só vai suportar uma corrente de até 21 amperes. Então, de acordo com a corrente que vai passar no condutor, é que a gente seleciona o tipo de cabo que a gente vai utilizar para fazer a instalação elétrica e aí evitar aquilo que a gente mostrou, que o efeito Joule aconteça, né? Ele vai acontecer independente do cabo, mas ele não vai superaquecer o cabo e não vai pegar fogo se você tiver dimensionado de forma correta esses condutores. Exemplo. Como exemplo, a gente pode fazer o seguinte. Suponha que você tem uma cozinha e pretende instalar 5 tomadas e um soquete partindo de um quadro de 220 volts, de tal modo que possam ser ligados simultaneamente esses equipamentos. Então, eu vou ter uma geladeira de 400,
watts, uma lâmpada de 25 watts, um liquidificador, micro-ondas e uma lâmpada de 100 watts. Como é que eu faço para saber qual é o tipo de cabo que eu posso utilizar aqui? Primeira coisa, eu tenho que determinar qual é a potência total que eu vou ter aqui. Como é que eu vou fazer essa potência total? Eu vou somar todos eles. Então, quando eu fizer 400, mais 25, mais 250, mais 600, mais 100, essa conta vai dar uma potência total de 1.375 watts. Eu sei que a potência total é de 1.375 watts. Esses equipamentos são ligados a uma rede de quantos volts? 220 volts. Então, eu sei que a voltagem é 220 volts. Como é que eu faço para descobrir qual é o tipo de cabo? Relembrando a aula passada, a gente, para calcular a potência, a gente vai pegar a voltagem e multiplicar pela corrente. O que é que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo descobrir qual é a corrente máxima, qual é a corrente que eu vou ter passando nesses condutores quando eu tiver com todos esses equipamentos ligados. Todos eles ligados me dão uma potência de quanto? 1.375. Eles estão ligados a uma rede de 220. Como é que eu acho essa corrente? Para achar a corrente, eu vou pegar a potência e vou dividir pela voltagem. Então, aqui essa corrente vai ser 1.375 dividido pela voltagem, que é 220. Se eu faço essa continha, eu encontro que essa corrente vai ser algo em torno de 6,25 amperes. Então, eu descobri qual é a corrente máxima que vai passar pelos meus condutores quando eu estiver trabalhando nessa situação que a gente está propondo aqui. Aí eu vou para cá. 6,25 amperes é uma corrente muito pequena. Então, 15,5, que segundo essa tabela que a gente tem aqui, é um fio de 1,5, 1,5 milímetros quadrados. Um fio de 1,5 ele suporta uma corrente máxima de até 15,5. Se eu tenho 6,25 amperes, que é bem menor do que 15,5, então se eu usar esse fio de 1,5, eu vou resolver o meu problema. Então, para essa situação aqui, eu teria que usar o fio de 1,5 milímetros quadrados. Ok? Vamos para mais exemplos. Imagina agora que a gente tem essa situação. Eu tenho um chuveiro elétrico que está ligado a uma tensão de 200 volts e que possui 3 temperaturas de operação. A alta, a média e a baixa. Na temperatura alta, ele me dá o seguinte, ele me dá 8.000 watts e ele quer que eu descubra quanto é que eu vou ter aqui na corrente e na resistência. E preencha a tabela, né? Preencha o restante dos dados da tabela que estão faltando aí. Então, a gente vai começar a preencher isso daí pela alta, certo? Então, aqui na alta, eu vou ter uma potência de 8.000 watts. Vou ter uma voltagem de 200 volts. E eu quero descobrir quanto é a corrente e eu quero descobrir quanto é a resistência. Para achar a corrente, a gente vai usar aquela fórmula que a gente acabou de utilizar, que é a potência é a voltagem vezes a corrente. Para achar a resistência, a gente vai usar essa relaçãozinha, ó, que a voltagem é igual a resistência vezes a corrente, certo? Então, como eu quero a corrente e o que foi dado é a potência e a voltagem,
Então, para cá, para achar a corrente, eu vou usar essa relação. Se eu isolo aqui a corrente, vai ficar a potência dividido pela voltagem. Quanto é a potência? 8.000 dividido pela voltagem, que é 200. Se a gente simplifica aí, né? Cortando esse zero aqui, com esse zero aqui, esse zero aqui, com esse zero aqui, vai ficar 80 dividido por 2. Então, nessa primeira situação de alta, a corrente vai ser de 40 amperes. Então, eu achei a corrente de 40 amperes. Então, eu sei que aqui é 40. Como é que eu faço para descobrir qual é a resistência? A resistência vai ser igual a quem? Vou pegar essa outra relação aqui, para achar a resistência. Para achar a resistência, eu vou pegar a voltagem e vou dividir pela corrente. Quanto é a voltagem? Todo o equipamento, né, está funcionando com 200 volts. E aí a corrente que a gente achou foi de 40, né? Então aqui vai ficar 200 dividido por 40. Simplifica esse zero com esse zero. Você vai achar que a resistência do chuveiro, quando ele estiver na alta, né, potência alta, vai ser igual a 20 dividido por 4, que dá quanto? 5. 5 ohms, né? Esse símbolozinho, que parece um fone de ouvido, é o símbolo da resistência. Esse símbolozinho é o ohm, O-H-M. Né? Toda vida que a gente estiver medindo resistência elétrica, a gente está medindo em ohm. Ok? Então, aqui na alta eu tenho 8.000, que é o que ele me deu, 40 para a corrente e 5 para a resistência. Se a gente for fazer a média agora, né? Pegar essa segunda aqui da média agora, como é que fica? Bom, se a gente for fazer agora na média eu tenho uma voltagem de 200 volts e tem uma corrente, que é o que ele me dá nessa linha da tabela, ó, ele me dá só a corrente de 20 amperes. Aí eu vou ter aquelas duas relações, potência é igual a voltagem vezes a corrente, e vou ter que a voltagem, U é igual a RI, né? Voltagem igual a resistência vezes a corrente. Com esses valores aqui de voltagem, com esses dados que ele me deu, nessa linha, eu vou, nessa parte que está falando da média e no enunciado, né, nos 220, nos 200 volts e nos 20 de corrente, eu vou calcular logo aqui a resistência. Certo? Por quê? Porque V, o U é igual a RI. Então, eu vou pegar aqui, se o U é igual a R vezes I, então, por aqui eu tenho condição de identificar qual é a minha resistência. Então, minha resistência é a voltagem, né? O I está multiplicando, vai passar para ali dividindo. Então, aqui vai ficar 200. Vai ficar 200 dividido por 20. Simplifica aqui, ó. A minha resistência vai ser 20 dividido por 2, 10, como é resistência, 10 ohms. Então, aqui, essa resistência vale 10 ohms. E agora, como é que eu acho a potência? A potência é a voltagem vezes a corrente. Essas duas informações ele me deu. A voltagem, 200, a corrente, 20. Então, a potência vai ser 200 vezes 20. A potência, na média, aí vai ser quanto? 4.000, certo? 4.000 watts. Então, aqui, eu tenho uma potência de 4.000 watts. Se a gente for fazer as continhas para baixa com os dados que ele deu, quando ele estiver aqui na baixa, como é que fica? Vamos ver. Pegando essa representação aí
os dados que ele me fornece, na baixa ele me dá a voltagem de 200 volts, me dá uma resistência de 20 ohms. Então eu vou logo achar a corrente aqui. V é igual a R vezes I. O que eu quero é a corrente, então I é igual a V ou U, né? Tanto faz, sobre R. Aqui, quem é essa voltagem? 200, dividido pela resistência, que é 20. Quanto é que vai dar o valor da corrente aí? Se a gente simplifica aqui, ó, vai ficar 20 por 2, que vai dar uma corrente de 10 amperes. Então, aqui na baixa, no chuveiro vai estar passando 10 amperes de corrente. E a potência? A potência vai ser a voltagem vezes a corrente. A potência vai ser 200 vezes a corrente, que é 10. A potência, então, quando o chuveiro estiver ligado na baixa, vai ser de 2000 watts. Ok? Então, galera, por hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição de vocês nas salas de atendimento. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.